Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Sabe aquelas coisas que às vezes as pessoas falam assim, olha, eu passei em determinado lugar, entrei em determinado lugar, eu falei com determinada pessoa e, sei lá, parece que me senti uma coisa pesada, saí de lá me sentindo mal, uma coisa negativa. Ou o inverso, né? Quando as pessoas falam com alguém ou vai em determinado lugar, entram em algum lugar e falam, tô me sentindo bem, parece que tô me sentindo melhor depois que eu falei com tal pessoa, fui em determinado lugar. Isso aí é uma coisa muito discutível, né? Sabe por quê? Esse negócio de sentimentos negativos e positivos, ou negatividade ou positividade que vem de determinadas pessoas ou lugares, isso é uma coisa interessante, sabe? Eu fiquei aqui pensando comigo. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. A Igreja Mórmon, né? Como a gente fala da Igreja Mórmon, eu acho que é prudente a gente falar sobre ela. Eu já vi, por exemplo, pessoas falarem assim, talvez muitos que estão me ouvindo aqui agora vão se identificar com isso. Eu já ouvi muita gente falar assim, olha, eu levantei para ir até a igreja no domingo, lá participei das reuniões sacramental e tal, e quando eu voltei, me senti mal, me senti uma coisa pesada, não sei, o que será que é? Quem que nunca ouviu isso ou alguém? Eu ouvi muita gente falar isso e senti muitas vezes isso. Aí o que a gente pode pensar a respeito, né? Por exemplo, quando vamos até a igreja, por exemplo, a gente vai para a igreja tal, e quando a gente começa a frequentar a Igreja Mórmon, é bonita, as salas são bonitas, as aulas começam com um hino, tem aquela oração, depois tem aquela reunião todo mundo junto, piano, e as pessoas chorando nos testemunhos. Isso tudo parece ser uma roupa muito bonita, né, de se ver, não é uma roupagem muito bonita. Só que quando você começa a entender e ver as rodas girar das coisas, é mais a fundo que você percebe. Você começa a sofrer fofoca, algumas pessoas já passaram, na verdade muita gente passou por isso. Você vê que às vezes você vai ter cargos lá e tem pessoas disputando cargos, você vai confiar uma coisa para um líder, ele vai falar para as outras pessoas e às vezes, sabe, quando você vai conversar com os líderes e tal, ou confessar, né, entre aspas, alguma coisa com um bispo, líder, presidente, aí às vezes acontece disso escapar e as pessoas ficam sabendo que você confiou para um líder, entre outras coisas. Aí as pessoas, por exemplo, começam a vivenciar tanto isso, que acaba normatizando isso na vida delas. Aí o que acontece? As pessoas começam a ir para a igreja, no domingo, por exemplo, e voltar com uma negatividade, um sentimento ruim, pesado, e não identificam. Porque elas associam a primeira impressão lá atrás. Pô, é tudo legal, capela bonitinha, as aulas, cantaram hinos lá, tocou o piano. Só que essas coisas que você vai sofrendo, que fica guardado no seu inconsciente, você só vai sentindo e você não associa no momento. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas que quando a gente sai da igreja e olha para trás já com uma outra visão desapaixonada, vamos lá dar um exemplo aqui. Você vai começar a estudar para você, pô, eu já fiz mentira, não é tudo aquilo, olha só, a igreja, multa de 5 milhões, olha lá, e não sei o que tem, você começa a ver um monte de falcatrua, e você fala, pô, não faz mais sentido. Aí você que, por exemplo, sofreu fofoca, um monte de coisa lá dentro, quando você sai e começa a olhar para trás e começa a pensar, por que eu saía mal às vezes de alguns domingos? Aí você começa a pensar desapaixonadamente. Seus olhos se abrem a ponto de você falar, tá vendo? Porque as pessoas, eu sofria fofoca e achava que aquilo era normal. Eu normatizava na minha vida aquilo lá, aquelas coisas, por exemplo. O templo não é bonito, que coisa legal, olha só que maravilhoso, o melhor lugar mais lindo da terra, onde Deus habita, lá, a casa do Senhor, né? Não fala isso? Eu já vi gente sair de lá e falar assim, caramba, cara, me senti mal pra caramba. Lúcifer teve uma hora que tem na sessão lá, né, o filminho que passa, né? O Lúcifer olha no olho e fala que vai tomar conta da minha vida se eu não fizer tudo que a igreja pede. Aí você já sai com uma baixa autoestima, preocupação, um monte de coisa de estresse. Sabia que isso acontece? Ah, mas isso aí é frescura para você. Tem gente que passa e sofre isso. Aí você vai tentando ser melhor e não consegue tal, você vai, porque somos humanos.
Aí você vai e sempre volta pior do que você entrou. Você vai e volta pior, vai para a igreja e volta com um sentimento pesado. Mas o que será que é? Você não identifica, porque você está fazendo aquilo virar uma cultura na sua vida e só associando lá no começo. Tudo é bonito, tudo é legal, olha que templo bonito. Como posso estar me sentindo mal? Porque essas coisas vão entrando, né, na sua mente a ponto de você, em algum momento, fala assim, se questionar, caramba, mas por quê? Aí quando você pula o murinho, sai da corporação, fala, pô, agora eu não vou mais, não faz mais sentido, e olha para trás, você percebe tudo isso que você não percebia lá dentro. Eu falo isso porque acontece. Isso acontece. Então é importante eu deixar esse recado, que há muitas coisas se tornam visíveis para você depois que você sai da igreja. Deixa de frequentar. Agora, isso, as pessoas sempre falam isso, olha o cara, num comentário esses dias, esse cara desse podcast aí querendo tirar as pessoas da igreja. Eu não quero tirar pessoas da igreja, eu não falo mal do mormonismo. A única questão é que quando eu decidi falar as minhas opiniões e as minhas percepções do que eu via lá dentro, e o que eu sei que acontece lá dentro, a carapuça serve a ponto de você falar assim, tá falando mal. Caramba, ela deu uma rasteira de informações em mim, em muitas outras pessoas. Você vai descobrir um monte de coisa fora dos canais oficiais e que poucos lá dentro vão querer um dia dar atenção. Aí você fala, pô, por que não falaram isso? Por que os 40 anos que eu dediquei lá dentro, a raiz de tudo isso, da onde eu mergulhei de cabeça, por que é diferente? Aí você vai ver lá atrás, né? As pessoas falam que eu fico batendo na tecla de Joseph Smith, tipo, muda a história dele? Não. Lá ele fez isso, escondia cavalos, várias versões da primeira visão, poligamia, o banco que ele deu calote e mandou queimar o jornal, entre dezenas de coisas que a gente já viu aqui. Aí você fala e olha para trás, pô, por que eu sofria fofoca e me sujeitava e falava que era tudo bem? Eu vi uma pessoa uma vez que ela foi confiar uma coisa para um bispo, presidente de estaca, não lembro a situação, e ela chegou até a falar comigo, nossa, ficaram falando sobre as coisas que eu confiei lá pro líder nos corredores, escapou, eu não sei. Aí sabe o que a pessoa falou? Passando pano para ela mesma, porque ela já tá naquela cultura de achar que tudo é normal, tava normatizando isso. Ela chegou a falar assim, olha, eu acho que se o que eu confiei pro líder lá escapou, e as pessoas estão falando, quer dizer que eu preciso aprender mais ainda sobre essas coisas. Ela tava colocando a culpa sobre ela. Aí uma pessoa como essa, um dia ela começa a ver as coisas por ela mesma, fala assim, pô, não faz mais sentido estar na igreja. E ela sai, quando ela olha para trás e vê essa mesma situação que ela sofreu, os olhos vêm de uma maneira diferente agora. Por que eu sofria fofoca? Por que eu sujei? Por que eu voltava mal das reuniões? Por causa disso. Eu normatizava uma fofoca que fizeram de mim, por exemplo. Eu passava um pano para mim mesmo, para a situação. Entende? Aí as coisas que nós vivenciamos lá dentro mudam o jeito de se ver a partir do momento que você deixa de frequentar a igreja, porque você olha desapaixonadamente. Então, quando as pessoas comentam, olha, para de falar da igreja, pô, esse cara desse podcast, o que é isso? Esquece a igreja. Para você é fácil falar. Eu, por exemplo, mas você não tira a igreja da sua vida, hein? A igreja, a corporação mórmon, ela não influencia mais nada a minha vida. Mas o que eu acredito ser importante com esse trabalho é as pessoas que precisam ouvir as coisas que a gente fala aqui. Como essa experiência que eu acabei de falar. Alguém sofreu uma fofoca lá dentro e você normatizava essas coisas. Não, o bispo deve ter falado sem querer, não sei o que tem. Eu já vi gente passar pano para isso. Por que você sofreu lá dentro, limpava a capela, enquanto tem a igreja comprando shopping center, construindo shopping center, comprando hotéis de luxo, ações na bolsa e tendo que pagar multa porque está descumprindo a lei, que é o que aconteceu agora, né? Multando patrimônios imobiliários. E aí? Ele está falando mal da igreja, para de falar, para de tocar no assunto de desafio. Para você, que você ainda está naquela estaca do arco-íris, a ala dos unicórnios, porque para você ainda está tudo bonitinho. E eu nem quero ter esse rótulo, não é a verdade. Olha, ele está falando que o crítico, falando mal da igreja. Eu coloco as minhas percepções e tenho todo o direito de fazer isso. Mas não gosto que você faz isso. Com todo o carinho e respeito que eu tenho por você.
que não gosta do que eu falo aqui, talvez esse lugar não é para você. Vai lá no YouTube, no Spotify, procura um podcast que fala bem da Igreja Mórmon, que passa pano, sei lá, o que você quiser. Talvez é melhor do que você tá aqui. Não quero machucar o seu coraçãozinho de manteiga. Não quero, não. Não é meu objetivo. Os membros da Igreja Mórmon não tem nunca nada a ver com o que eu falo aqui. É um sistema de uma corporação que faz as pessoas serem da forma que a gente fala aqui. Como eu fui por 40 anos. Eu pensava isso já. Mas pô, o bispo acabou falando o que alguém confiou no bispado para ele. Porque sabe o que eu pensava? Sei lá, ele falou sem querer, tanta coisa na cabeça. Nós passamos pano enquanto a gente está lá dentro, como soldadinho, para essas coisas. E é isso. Agora, parar de falar aqui por causa que alguém, um ou outro, tá falando, para de falar da Igreja Mórmon, pô, esquece. Isso é só o começo. É só o começo. Ou você fica aqui no podcast, ou você não fica. Porque eu sou grato a cada um que perde, né, um tempinho da sua vida me ouvindo, né? Obrigado, agradeço demais. Sei lá, aqui estamos falando o quê? 11 minutos até agora. Meus amigos e amigas do podcast estão muito aqui comigo há muito tempo. Merecem ouvir as coisas que a gente fala aqui, para não se sentir um peixe fora d'água. Você que me critica e fala assim, por que você fala essas coisas? Você já parou para pensar que muita gente saiu arrastando correntes emocionais dessa corporação por causa de um monte de coisa que viu lá dentro ou sofreu lá dentro? Que isso acontece. E quando sai, precisa entender que ela não é um peixe fora d'água. Pessoas passaram coisas como ela também. E esse podcast é para essas pessoas. Mas na minha ala, meu ramo, não sei aonde, não é assim. Parabéns. E para quem é diferente? Será que você parou um dia para entender a história das outras pessoas? A gente acha que é fácil falar sobre alguém. O difícil é entender sobre alguém. Acho que é importante a gente ter falado sobre isso e voltando na negatividade que a gente falou lá no começo, aquilo é uma coisa negativa que eu estou sentindo. Às vezes, você que está membro da igreja aí, que é membro da igreja, esses dias, membros da igreja às vezes escrevem no Instagram para mim, manda mensagem lá. Olha, eu sou membro, mas eu agradeço, eu entendo o que você fala e até acredito em muita coisa que você fala, só que eu não quero ainda, não é o momento, preocupado com o que a minha família vai pensar. Tal. Às vezes as pessoas falam. Mas você que é um membro da igreja e está aqui me ouvindo, e às vezes você sai, sei lá, eu fui para a reunião de domingo e estou voltando um sentimento pesado, um sentimento meio negativo. Às vezes é as coisas que você já está vivenciando lá, você achando só a capa, a roupa da igreja. Ela é bonita, uma capela bonita, salas bonitas, com pessoas cantando, piano bonito, chorando lá na frente, mas às vezes você faz parte de uma roda que está lá dentro, limpando a capela enquanto estão andando de avião lá e comprando shopping centers e hotéis. E você lá fazendo a roda girar, sofrendo fofoca às vezes, disputa de cargos e tendo que ir toda semana ver Lúcifer olhar no seu olho e falar que você vai estar nas mãos dele se não fizer tudo que a igreja pede. E aí? Às vezes é isso que faz você ter um sentimento negativo, que você só vê depois que você sai. Quando eu falei desde os primeiros podcasts, a igreja coloca você dentro de um quadradinho fechado, ali dentro. E sabe o que falam pra você? Você é livre. Fica tranquilo, você é livre enquanto você estiver dentro do quadradinho. Porque você não pode. Chega pro seu bispo e fala assim, bispo, eu encontrei um podcast que se chama Mormon Uma Ova. E lá no YouTube, quando ele posta lá, na descrição, tem vários materiais de historiadores, muita professores, que estudaram sobre a história de Joseph Smith e a igreja sem ser oficial, mas são historiadores renomados, pessoas doutores naquilo. Sabe o que vão falar para você? O bispo vai falar para você? Nem abre, nem olha, vai entrar em apostasia se você fizer isso. Sabe o que é isso? É você dentro do quadradinho, livre, mas enquanto estiver dentro do quadradinho, não pode. Por isso que quando você pula a parede, o muro do quadradinho, você encontra um campo florido que não te mostrava, de informações. Esse podcast é para isso. Não é para tirar você da igreja, não é para falar mal da igreja, é para mostrar que existem pessoas que passaram coisas que às vezes você passou. Tá certo?
É muito importante o que a gente falou hoje, tá? Se você quiser comentar alguma coisa sobre o que a gente falou, você já sentiu negativo na igreja quando saiu? Por exemplo, foi para a igreja ou em alguma reunião da igreja e voltou às vezes sentimento pior do que quando você foi? Ou sentiu melhor? Não, quando eu fui para a igreja eu me senti melhor. Às vezes acontece, e é isso aí. Uma vez, eu conversando em terapia, uma pessoa estava contando, uma vez eu fazia um caminho todo dia a pé e tinha sempre um velhinho ali sentado num lugar embaixo de uma árvore. Um dia eu senti o desejo de parar a conversar com ele. Aí a pessoa ficou lá horas e horas conversando com aquele velhinho. Sabe o que ela falou? Nunca aprendi tanto e saí mais inspirada para fazer outras coisas na minha vida com a experiência que ele falou. Ela sentiu uma positividade falando com aquele velhinho. Então, pessoas e lugares transmitem sentimentos bons, mas também pessoas e lugares transmitem sentimentos negativos. Simples como se vê. Às vezes as influências externas fazem o que a gente sente aqui dentro, no nosso emocional. É importante a gente falar. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.